Olá! Ok, vamos mergulhar direto nisso e iniciar a nossa autópsia jurídica de hoje. A questão que a gente vai analisar aborda o caso prático do registrador João, que revelou um segredo do cargo. E olha, essa conduta configura de forma muito clara um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, nos exatos termos do artigo 11, inciso 3, da Lei 8.429 de 92, a nossa famosa LIA. Então, sobre o acordo de não persecução civil oferecido pelo Ministério Público nesse cenário, vamos analisar as alternativas. Só para contextualizar rapidinho, o João vazou uma informação que ele só tinha ciência por causa das atribuições dele lá no cartório extrajudicial. E como a gente sabe, a lei não perdoa a quebra de sigilo profissional, estabelecendo isso logo de cara como uma infração gravíssima aos deveres de honestidade e lealdade às instituições. Agora, o que é muito interessante analisar é a primeira opção que a banca nos dá. A alternativa A está incorreta. Por quê? Porque com a reforma da lei de improbidade, os atos do artigo 11 não geram mais a pena de perda da função pública. Eles simplesmente tiraram isso da jogada para esse tipo de infração. Esse é o primeiro grande erro da alternativa. E tem um detalhe extra, um errinho numérico feito sob medida para derrubar quem lê com pressa. O teto da multa civil para essa infração é, na verdade, de até 24 vezes o valor da remuneração, e não 12 vezes como a alternativa tentou fazer a gente acreditar. E aí chegamos na alternativa B, que está absolutamente correta e é o nosso gabarito. Pessoal, isso aqui é a literalidade do artigo 17b, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 8.429. A lei estabelece expressamente que o acordo firmado antes da ação exige, de forma cumulativa, a oitiva do ente lesado, a aprovação pelo órgão revisor do Ministério Público e a indispensável homologação judicial. Avançando de forma sistemática, a alternativa C está incorreta. Assim como a gente já viu, ela escorrega logo no início ao prever a perda da função pública para atos contra os princípios. Essa penalidade não se aplica mais aqui. Mas não é só isso, ela também erra o prazo de proibição de contratar com o poder público. Para os atos enquadrados no artigo 11, esse prazo de proibição é de no máximo 4 anos, e não 8 anos como foi jogado ali no texto. Metade do tempo, fiquem ligados. Bom, indo para a alternativa D, que também está incorreta. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a lei exige expressamente a assistência de um advogado para a assinatura desse acordo. Imagina só assinar algo dessa magnitude abrindo mão da defesa técnica? Sem chance. E para desmontar a letra D por completo, a alternativa alega que a homologação judicial seria desnecessária só porque estamos na fase pré-processual. Completamente falso. A homologação judicial é sempre obrigatória, não importa em que fase o acordo aconteça. O juiz tem que chancelar o documento. E, finalmente, desembarcamos na alternativa E, que está incorreta. A banca tentou jogar com a ideia de que a ausência de um rombo financeiro, o chamado prejuízo ao erário, afastaria a improbidade. Gente, a ausência de prejuízo financeiro ao erário não afasta a improbidade de jeito nenhum. E isso ilustra de forma brilhante como as condutas funcionam na lei. O simples ato do João de revelar uma informação privilegiada se enquadra perfeitamente na violação de princípios do artigo 11, o que independe totalmente de ter gerado ou não alguma lesão aos cofres públicos. A infração aqui é contra a ética e o dever de sigilo. Assim, confirmamos e batemos o martelo na nossa resposta oficial. Vamos avançar e ver como isso constrói a nossa revisão final sobre o tema. Resumindo de uma forma que vocês não vão esquecer, o acordo de não persecução civil, na sua fase pré-processual, exige obrigatoriamente um tripé. Exige a oitiva do ente lesado, a aprovação do Ministério Público e a homologação do juiz. Faltou um, não vale. Gabarito oficial indiscutível. Letra B, bons estudos. Mas antes de encerrar, deixe uma reflexão rápida. Como será que a interpretação tão estrita desses requisitos protege a nossa administração pública? Pensem bem. Exigir a concordância conjunta da vítima, do MP e do judiciário é o que garante que esses acordos de improbidade não virem uma rota fácil de impunidade. Isso protege o patrimônio ético de todo mundo. Dominar cada vírgula da lei é entender como o sistema se defende. Até a nossa próxima análise.